Então, bom dia novamente, né? Eu gostaria de pedir aí, né, que quem está com a câmera desligada, que ligue a câmera, por gentileza. Hoje nós daremos continuidade no nosso conteúdo, né, através da disciplina de História, nós que estamos falando sobre a independência da América Espanhola, né, em pensar que o continente americano foi por muito tempo governado pelos espanhóis, né, que tanto é que era dividido por vice-reinos. Nós estudamos sobre vários vice-reinos, né? E aí, hoje, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página, deixa eu pegar a página aqui, só um momentinho. Olha aí em cima, gente, página 197. Cuba, gente, é o tema que nós iremos abordar hoje. Nós já falamos sobre a independência do Uruguai, do Paraguai, do Chile, Equador, do México, né? A aula passada nós falamos sobre o México, né? E hoje nós iremos falar sobre a independência de Cuba. Primeiro detalhe, Cuba teve uma independência tardia, né? Foi uma aí das últimas localidades americanas a serem colonizadas, né? Colonizadas não, perdão, a se tornarem independentes, né? Então, Cuba, né, ocupava uma parte do seu território, né, que tinha a ilha, que estava localizada no estado cubano, né, uma parte também da Flórida, onde é o atual território, né, da República Dominicana. Gente, Cuba teve um grande destaque na produção de cana-de-açúcar e também no tabaco, né? Essa era a base da economia. Inclusive, Cuba era um importante centro comercial, econômico das colônias espanholas. Lembra que Espanha é que era responsável pelo governo de Cuba, correto? A Espanha permitia, por exemplo, que Cuba comercializasse, né, o açúcar com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, né? Por exemplo, Cuba, além de ter uma economia rica, né, em cana-de-açúcar, em tabaco, outros produtos também, né, que eram comercializados, Cuba tinha uma localização muito boa e até mesmo uma localização privilegiada, né, porque ela até recebeu o nome de Joia da Coroa. Joia da Coroa por quê? Porque tinha tudo muito bom, né? A economia muito boa, a estratégia de mercado também era boa. O ponto, gente, localização hoje é tudo. Eu acho o máximo quando eu vou pedir um lanche que a pessoa fala assim, manda a localização fixa. Menino, pega ali a localização e envio. Ou seja, a localização ela é muito importante. A localização ela é o ponto estratégico. Se é de fácil acesso, né, para as pessoas chegarem ali, para pegar aquele material, que seja através de navio, que seja de ônibus, de caminhão, de trem, tem que ter essa localização estratégica. E Cuba foi considerada aí como a coroa, joia da coroa, né? Olha só, gente, nossa, que top, hein? Joia da coroa. E aí, gente, começa a surgir independências em toda a América Latina, né? Inclusive, né, a Espanha passou a enviar reforços para a ilha, né? Para a ilha cubana. E a independência de Cuba, gente, ela aconteceu em duas fases, né? Lembrando que foi marcada por vários conflitos. Por exemplo, na primeira parte da independência, teve um momento muito importante na história de Cuba,
que ficou conhecido como a Guerra dos 10 Anos. Né? Então, os proprietários de terra, né, e que moravam ali em boa parte da ilha, pessoal, lembra que Cuba, assim, eles não modernizaram suas técnicas de agricultura, suas técnicas de plantio, então eles acabaram entrando em uma crise, porque eles não estavam dando conta mais de suprir as necessidades. Então, esse processo acabou dificultando a economia de Cuba, né? Porque acabou então que agora eles entraram em uma crise econômica, né? E aí, gente, começam as lutas, né? Lutas contra as forças espanholas. Vai ter aqui uma figura muito importante, né? Que é o Carlos Manuel Céspedes, né? Ele então, só que assim, gente, ele não teve muito sucesso, né? Infelizmente, ele tentou lutar aí contra as forças espanholas, mas não teve assim grande destaque. Aqui tem uma imagem, né, que mostra aí um pouco sobre essa independência de Cuba. Ó, ai, Mateus, Guerra dos 7 anos, Guerra dos 10 anos, por quê? Porque foi 10 anos de guerra, né? 1868 a 1878. Certo, gente? Gente, Sim, lembra dos crioulos, que nós estudamos sobre os crioulos? E dos chapetones? sim, Chapetones era a camada mais rica, né? E sim, depois os crioulos, né? Gente, vai surgir aqui a presença de um crioulo chamado José Martí, né? José Martí, gente, ele entrou, né, como liderança. Ele acabou fundando um partido que ficou muito conhecido aí, né, na história cubana, que é o Partido Revolucionário Cubano. Então, ao seu favor, estava a insatisfação da população. Gente, então ele tinha todo apoio, porque vocês querem ver até apoio do povo, você quer ver até apoio de, assim, numa independência, numa guerra, é você pegar o pessoal assim insatisfeito. Por exemplo, imagine agora, nossa, o valor do arroz, por exemplo, o preço do arroz está R$ 30. Se você falar assim, vamos fazer uma manifestação, então quem está insatisfeito com o preço do arroz, mas vai dar muita gente, viu que o povo está tudo bravo. Então, a insatisfação popular, essa camada insatisfeita, ela é muito grande. Então, assim, de certa forma, ele teve um apoio muito grande, né? Ele contou aí com o apoio da população. Ah, Matheus, mas por que a população estava insatisfeita? Por causa do aumento de impostos, gente. Então, os impostos que eram, então, implantados pela coroa espanhola. Ei, menino, mas se fosse eu nesse período, eu ia ser um desses insatisfeitos, porque eu não gosto de pagar imposto, não, gente. E falando nisso, eu tenho que pagar o imposto da minha moto no ano que vem. Meu Deus, estava nem lembrando. Mas vamos lá. Então, nessa guerra, gente, diferente, né, da primeira, houve então, né, a adesão de vários setores aí da sociedade, né? Por exemplo, nós tivemos aí a presença dos camponeses, dos trabalhadores livres, até dos escravos, porque prometeram para os escravos que se eles lutassem juntos aí, eles iriam, né, ser libertos desse processo de escravidão, correto? Então, assim, tinha um apoio muito bom, uma base muito boa, né? Pessoal, só um momentinho. Então tá, vamos lá. Já próximo do fim da guerra, gente, olha só quem que vai entrar. Vai chegar assim com tudo. Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos têm uma história muito linda com Cuba.
né? Porque basicamente ele entrou para tomar o território, né? Para ficar sobre o domínio dos povos norte-americanos. E aí ficou aquela questão, aquela luta. Isso é depois, viu, gente? Nós não vamos estudar sobre isso hoje, não. A disputa de Cuba pelo capitalismo, pelo socialismo. Meu Deus, Cuba é socialista ou é capitalista? E vira assim uma bagunça, né? Mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Nós não vamos falar sobre isso, não. Nós ainda estamos lá na independência ainda. Depois que nós vamos falar desse processo aí do capitalismo e do socialismo. Gente, os Estados Unidos decidiu entrar nesse conflito. Do lado de quem? Da camada popular. De certa forma, ele foi, assim, muito esperto, né? Ele entrou do lado do povo e, assim, os Estados Unidos já estavam contrariados porque a Espanha, gente, teria afundado, né, um de seus navios, provocando a morte de muitos, né, de muitos homens aí americanos. E assim iniciou, né, a chamada Guerra Hispano-Americana, que foi aí entre a Espanha, né, e os americanos. Quem que saiu derrotado? Os Estados Unidos ou a Espanha, gente? Quem que foi? Espanha. A Espanha. Espanha. A Espanha já estava fraquinha, 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 porque ela já tinha perdido lá muitos territórios, né? Muitos povos, muitas riquezas, não é verdade? Então a Espanha saiu derrotada. Só que aí, gente, eles assinaram um acordo, né? Não foi assim, derrotou, acabou, não. Assinaram um acordo, né? A Espanha e os Estados Unidos para colocar o fim nessa guerra, né? E foi nessa ocasião que Porto Rico se tornou parte do território estadunidense. Então nós tivemos aí líderes cubanos da independência, né? Não foram chamados para participar da reunião. Coitado, gente, tadinho do povo cubano, hein? Olha só. Embora tenha se manifestado a respeito, né, os independentistas acabaram por ceder, né, em troca de auxílios econômicos financeiros. Então, acabou que os Estados Unidos agora entrou, basicamente tomou conta de toda a situação, né? Aqui são, olha aqui, gente. Eu acho topíssima essa imagem aqui. Hoje eu vejo esse povo aí com esse chapéuzinho, que é aquele povo do pagode, né? Usa aquele chapéuzinho, eu lembro dos cubanos aí. Dá umas aparências, não dá? O chapéu deles. Não dá, Jeane? Apesar que o chapéuzinho do pessoal do pagode é diferente, né? Mas Ti, bem diferente. é. Ai, gente, eu já quero um chapéu desse para mim ir pra praia quando acabar a pandemia. Então vamos lá. Olha aqui, gente. Isso aqui é a destruição da frota. Hã? Quando eu for pra praia, você me leva. Tá bom, vou levar todos vocês. Nós vamos para Cabo Verde, na África. Com que dinheiro, Matheus? Hã? Com que dinheiro? Eu vou pedir um auxílio viagem pro Bolsonaro para ver se ele libera para nós. Nós roubamos o banco, moço. Que isso, Jeane? Meu Deus. Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos uma imagem que fala sobre essa destruição da frota hispânica durante a Guerra Hispano-Americana. Então lembra, gente, hispano, né, vem de Espanha, americano, né, vem aí dos povos norte-americanos, principalmente, né, que era aí os Estados Unidos estava comandando tudo, né? E aí, gente, como eu falei para vocês, Cuba passa a ser dominada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos agora, assim, ele foi muito esperto, porque ele já criou uma base militar, né, um território militar dentro, né, dentro de Cuba, basicamente. Então, nós tivemos aí os militares estadunidenses, né, conduziram o governo cubano,
Só que somente em 1902, né, que esse poder foi assumido por um cubano. Ou seja, até então eram somente os povos norte-americanos, né? E depois um cubano acabou assumindo aí o poder e que foi indicado pelos Estados Unidos, né? Então, assim, os Estados Unidos acabou intervindo, né? Fazendo esse processo de intervenção. Ele era muito presente aí no território de Cuba, né? E acabou também, gente, formando uma Assembleia Constituinte em Cuba, né? Então, os Estados Unidos criaram uma emenda, né, uma Constituição denominada Emenda Platt. Essa emenda vigorou até o início da década de 1930. Olha, no Brasil, nesse momento aqui, estava com Getúlio Vargas no poder, né? Então, vamos lá. Dando sequência, olha aqui. Por meio delas, né, os Estados Unidos determinaram que podia intervir. Gente, olha só o tanto que eles foram espertos também. Criaram essa Constituição e nessa Constituição estava falando que a qualquer momento os Estados Unidos poderiam intervir, né? Então, como? Sempre que fosse necessário, com o direito de instalar bases militares no território cubano. Então, assim, como eu falei para vocês, a localização de Cuba ela era muito estratégica, né? Então, foi nesse contexto que a base militar Guatemala, né, acabou então estabelecida, né, e os Estados Unidos acabaram aí, né, instalando essa base militar. E aqui, gente, tem uma parte aqui que nos chama muita atenção. A gente falou aqui sobre muitos nomes, sobre várias pessoas que lutaram por esse processo de independência, mas qual que era a atuação das mulheres na América Espanhola? Por exemplo, nós vimos lá no Peru, né, a Maria Parado, de Bellido, né, que teve um importante papel. Ela não foi, entretanto, a única mulher a desempenhar funções nas lutas de independência, não, gente, viu? Então, a participação das mulheres ocorreu em vários lugares. Porém, assim, quase não fala, sabe? Mas a gente pega vários textos que tem, né? As mulheres que tiveram aí suas contribuições. E, assim, isso é muito importante, né? Olha aqui. A participação das mulheres foi significativa. Por exemplo, elas acompanhavam, né, as pessoas, os homens no exército, né? Elas também participavam como mensageiras, como animadoras da causa da independência, né? Nos campos, as mulheres lutavam, gente, né? Nos campos de luta, as mulheres, olha só, as mulheres às vezes com os filhos acompanhavam soldados, os maridos, né? Os irmãos. Então, as mulheres tiveram aí um papel muito importante, né? Nós tivemos aí na Bolívia Joana, né? Mas é Joana mesmo com U, viu? Joana, não é Joana, não. Tivemos aí Joana. Professor, Sim, quais são as páginas da atividade que é para mandar? calma, agora eu te falo, só um momento. Deixa eu só fechar aqui. Tá quase acabando a aula. Tá? Mas dá tempo. Olha só, no México, gente, a Josefa Ortiz de Domingues, uma crioula também, ó, realizava em sua casa reuniões independentistas, né? Independentistas. Entre elas, né? Miguel Hidalgo, tornando o seu lar um local de grande importância para o movimento. Olha só, gente, que interessante, hein? O papel das mulheres no processo de independência. Isso aqui é muito importante. Olha,
Esse para concluir aqui, nós iremos falar dele, vamos deixar para fechar na nossa próxima aula, tá bom? A gente faz assim uma conclusão geral, né, de todos os reinos aí, reinos, ó, Mateus, de todos esses vices-reinos, né? Correto, gente? Agora, vem a parte boa, né? Eu gostaria que vocês enviassem para mim a foto das atividades do capítulo, deixa eu ver aqui. Lembrando, coloque o nome na folha do seu próprio livro, tá bom? Isso facilitará a identificação, porque eu irei fazer a correção, viu? Matheus, Não vai pensando que eu não leio as coisas, porque eu leio tudo, viu? Eu tenho uma visão excelente. Ótimo. Matheus, Oi. eu volto amanhã de madrugada, mais ou menos. Não precisa mandar de madrugada, não. Pode mandar no horário da Não, calma, deixa eu falar. Aí, amanhã não tem aula sua. Eu nem teria como eu participar da aula, porque eu vou estar voltando para Porangatu. Aí, segunda, quando você já mandar o sinal, quando você entrar no grupo, eu já mando as atividades. Ó, você vai mandar segunda-feira, é isso mesmo, segunda-feira. Pessoal, vocês vão enviar para mim? Nossa, mas vocês dão sorte, viu? É só 3 páginas de atividade. As fotos do capítulo 7. Congresso de Viena. Certo? Páginas 178, 179, 180. Pessoal, entenderam? Porque depois que eu saio da plataforma, aí vai alguém lá e fala assim, qual que são as páginas? Aí parece assim que eu não expliquei, né? Então, ó, reforçando. Capítulo 7, livro 4, Congresso de Viena. Vocês vão enviar a foto dessas atividades. Do para conferir também, viu? Eu quero para conferir. Então, são Repete aí, professor. Oi? Repete as páginas aí, por favor. Todas do capítulo 7. Certo? São só 3 páginas, aí é todas do capítulo 7. Todo mundo entendeu, gente? Sim? Alguma dúvida? Sim. Eu queria saber qual é a número 3 do para conferir. O senhor pode falar? Posso? Qual que é o quê? A número 3 do para conferir. Ah, sim, o importante império. Que império é esse daí? Né? Desde a Idade Média. Está falando aqui Napoleão Bonaparte, do Congresso de Viena. Que império é esse aí? Qual foi um dos principais impérios? O Sacro Império Romano Germânico. Correto? Uhum. Mais alguma dúvida? Tô Não? de boa, Gente, agora. Não, pode tchau. cancelar. Pode... Tchauzinho para vocês. Estou Tchau. morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Então, a Beijo, bom gente... final de semana. Até segunda-feira. Bom final de semana. Sofia. Ó, abraço virtual para vocês. Fiquem todo mundo com Deus. Descansa, viu, gente? Depois que mandar as atividades, aproveita o final de semana, porque semana que vem a gente vai ter atividade avaliativa. Tchauzinho. Ai, tchau. Sofia.